A Mercedes pode estar diante da ameaça mais perigosa de classificação da temporada. E a Ferrari pode ter encontrado essa ameaça dentro da própria equipe que Lewis Hamilton dominou durante anos. A manchete afirma que a Ferrari copiou um truque secreto de classificação da Mercedes. Uma vantagem baseada no motor poderosa o bastante para transformar uma volta decisiva, mudar o grid de largada e remodelar a corrida inteira antes mesmo das luzes se apagarem. Mas existe um problema enorme. A fonte disponível não revela nenhum dado de motor, nenhuma telemetria, nenhum sistema técnico e nenhuma prova de que a Ferrari tenha roubado qualquer coisa da Mercedes. Então, ou a evidência real permanece escondida, ou uma acusação explosiva avançou muito à frente dos fatos. E se a Ferrari realmente recriou uma vantagem da Mercedes em torno de Hamilton, a pergunta mais importante não é o quanto o carro fica mais rápido. É se o método é legal, repetível e impossível de a Mercedes impedir. Para entender por que esse suposto truque importaria tanto, primeiro é preciso entender o que uma classificação realmente exige de um motor de Fórmula 1. Uma corrida é sobre sobrevivência, consistência, vida útil dos pneus e desempenho controlado ao longo de muitas voltas. A classificação é diferente. A classificação é uma tentativa violenta de extrair tudo o que o carro pode dar. A carga de combustível é menor. Os pneus são preparados para uma única volta decisiva. O piloto ataca cada zona de freada com quase nenhuma margem. E a unidade de potência é solicitada a entregar seu desempenho mais forte possível exatamente no momento certo. É por isso que até uma pequena vantagem de classificação pode mudar um fim de semana inteiro. Uma fração extra de segundo pode colocar um piloto à frente de outro. Algumas frações podem separar vários carros. E uma vez que a posição de largada muda, a corrida muda junto. O piloto pode escapar do tráfego, a equipe ganha mais liberdade estratégica, os pneus permanecem mais limpos, e o risco de ficar preso atrás de um carro mais lento começa a desaparecer. Isso é o que torna a alegação em torno de Ferrari e Mercedes tão explosiva. A manchete sugere que a Ferrari pode ter copiado um método secreto de classificação associado à Mercedes, mas a fonte anexada não explica qual era esse método. Não confirma que a suposta vantagem vinha do motor, não fornece dados técnicos, não identifica um regulamento, e não prova que a Ferrari roubou ou copiou qualquer coisa. Essa informação ausente importa, porque a frase truque de motor pode descrever muitas possibilidades diferentes. Pode se referir a como a energia elétrica é implantada. Pode se referir à forma como a potência é entregue ao longo da volta. Pode se referir ao gerenciamento de temperatura. Pode se referir a configurações de software permitidas dentro do regulamento. Ou pode ser nada mais do que uma redação dramática anexada a uma melhoria normal de desempenho. A fonte não nos diz qual explicação se aplica. Então a primeira coisa que precisamos remover é a certeza. A Ferrari não foi comprovada como tendo roubado o sistema da Mercedes. A Mercedes não foi comprovada como tendo usado um método ilegal de classificação. E Lewis Hamilton não foi comprovado como tendo transferido qualquer conhecimento técnico confidencial. O que existe é uma alegação. Uma alegação poderosa, mas ainda assim uma alegação. E no entanto a razão pela qual ela cria tanta tensão é óbvia. Hamilton passou anos dentro da Mercedes. Ele sabe como um carro de classificação de elite se sente. Ele sabe a que velocidade a potência deve chegar. Ele sabe como o carro deve responder quando o piloto sai da última curva e começa a volta. Ele sabe o quão importante a preparação se torna antes mesmo do cronômetro começar. Essa experiência pode ajudar a Ferrari. Mas a experiência não é o mesmo que um projeto roubado. Hamilton pode descrever sensações. Pode dizer à Ferrari se a entrega de potência parece suave. Pode explicar se os pneus traseiros estão sendo sobrecarregados. Pode dizer se o carro se sente vivo cedo na volta ou só começa a funcionar quando a oportunidade já passou. Isso é feedback normal de piloto. Os engenheiros da Ferrari ainda precisariam criar sua própria solução. E é aqui que o verdadeiro desafio começa. Uma vantagem de motor de classificação não pode ser simplesmente poderosa. Precisa ser precisa. Imagine tentar empurrar alguém em um balanço. Se empurrar cedo demais, o esforço é desperdiçado. Se empurrar tarde demais, o movimento já está desaparecendo. A força só importa quando chega no momento correto. Uma unidade de potência de Fórmula 1 funciona de forma semelhante. O piloto não precisa de desempenho máximo em todos os lugares. O piloto precisa do desempenho certo, no ponto certo da volta. Um impulso mais forte de potência na saída de curva pode melhorar a aceleração. Uma implantação elétrica melhor pode proteger a velocidade mais adiante na reta. Uma entrega mais suave pode ajudar os pneus traseiros a manterem aderência. E uma resposta mais previsível pode permitir que o piloto pressione o acelerador mais cedo. Cada ganho começa pequeno, depois se propaga. Uma saída melhor cria mais velocidade. Mais velocidade cria uma corrida mais forte. Uma corrida mais forte muda a zona de freada e de repente uma melhoria técnica afeta várias partes da volta. É por isso que equipes rivais levariam a alegação a sério. Não porque um botão secreto pudesse magicamente criar pole position. Porque uma vantagem de potência cuidadosamente gerenciada poderia influenciar a sequência inteira de uma volta de classificação. Mas existe uma complicação importante. As mesmas configurações de motor que criam desempenho também podem criar estresse térmico e preocupações de confiabilidade. Uma equipe pode ser capaz de liberar mais potência por um curto período. Isso não significa que possa fazê-lo sem consequências. Pense em ligar um aparelho doméstico além do nível para o qual foi projetado. Pode funcionar mais forte por um tempo curto. Também pode ficar mais quente, mais barulhento e menos confiável. As unidades de potência de Fórmula 1 são muito mais avançadas, mas a troca básica permanece. Desempenho mais agressivo pode criar mais demanda.
É por isso que uma verdadeira arma de qualificação precisaria operar dentro de uma janela estreita. Forte o bastante para criar tempo de volta, controlada o bastante para proteger o carro, legal o bastante para sobreviver à inspeção, e repetível o bastante para funcionar quando a volta final de classificação começa. Esse último ponto é crítico. Um ganho de uma única vez não é uma arma. Uma vantagem real precisa aparecer de novo e de novo. Circuitos diferentes, temperaturas diferentes, compostos de pneu diferentes, condições de pista diferentes. Se o método só funciona em circunstâncias perfeitas, os rivais não o temerão por muito tempo. Mas se a Ferrari pudesse repetir o ganho todos os fins de semana, a Mercedes enfrentaria um problema bem mais sério. Porque desempenho de classificação repetível muda a estratégia antes mesmo da corrida começar. A Mercedes poderia precisar perseguir mais velocidade de uma volta. Isso poderia prejudicar o gerenciamento de pneus. Poderia precisar reduzir o arrasto aerodinâmico. Isso poderia prejudicar a estabilidade nas curvas. Poderia precisar liberar mais energia mais cedo na volta. Isso poderia deixar menos disponível depois. A melhoria de um rival pode forçar outra equipe a decisões desconfortáveis. E é assim que a pressão se espalha. A Ferrari não precisaria dominar todas as partes da volta. Precisaria apenas se tornar forte o bastante em uma área para que a Mercedes começasse a mudar seu próprio plano. Uma vez que a Mercedes reage, o equilíbrio da batalha se desloca. Mas aqui está o que a maioria das pessoas perde. A verdadeira vantagem pode não vir do motor sozinho. Pode vir da coordenação entre o motor, os pneus, os freios e o piloto. Uma unidade de potência mais forte é inútil se os pneus traseiros não conseguirem transferir a força para a pista. Mais implantação elétrica é desperdiçada se o carro chega à zona de freada com os pneus fora da faixa de temperatura correta. Um setor final poderoso significa muito pouco se o piloto perde confiança nas primeiras curvas. Todos os sistemas precisam trabalhar juntos. É por isso que a ideia de um truque roubado isolado pode ser enganosa. O desempenho na Fórmula 1 raramente vem de um dispositivo isolado. Geralmente vem de vários sistemas sendo preparados para se apoiarem mutuamente. A Ferrari pode melhorar a forma como aquece os pneus. Pode mudar como gerencia a energia. Pode ajustar o carro em torno do feedback de Hamilton. Pode refinar o timing da volta de preparação. Cada melhoria poderia ser completamente legal. Juntas, elas poderiam criar a aparência de uma arma secreta. E do lado de fora, as aparências podem se tornar perigosas. Um rival vê a Ferrari ganhar tempo. A manchete conecta o resultado à Mercedes. Depois a especulação começa a preencher os espaços vazios. Mas a fonte não fornece os dados necessários para confirmar aquela conexão. Não há comparação mostrando o mesmo comportamento de motor. Não há documento revelando software copiado. Não há investigação oficial. Não há decisão declarando um sistema da Ferrari ilegal. Sem essas coisas, a acusação não pode se tornar uma conclusão. Ainda assim, a Ferrari vai observar com atenção. A equipe compararia a aceleração de Hamilton. Estudaria se a Ferrari ganha tempo cedo ou tarde na volta. Examinaria se ambos os pilotos da Ferrari recebem o mesmo benefício. Se apenas Hamilton melhora, a atenção pode se voltar para sua preparação pessoal e feedback. Se ambos os pilotos melhoram, o foco pode se deslocar para o carro. Se o ganho aparece apenas em certas pistas, a explicação pode envolver características do circuito. Se aparece em todos os lugares, a preocupação se torna muito maior. Esses padrões não provariam cópia, mostrariam aos rivais onde procurar. E equipes de Fórmula 1 olham para tudo. Estudam imagens de bordo. Analisam o comportamento do acelerador. Comparam pontos de freada. Examinam como o carro se prepara antes da volta voadora. Observam quando o piloto usa a energia e quando o piloto economiza. Um segredo não permanece secreto simplesmente porque o componente está escondido. Seus efeitos ainda podem aparecer na pista. Mas interpretar esses efeitos é difícil. Uma saída mais forte pode vir do motor. Pode vir de melhor tração. Pode vir de pneus mais quentes. Pode vir de um piloto que finalmente confia na traseira do carro. Várias causas diferentes podem criar o mesmo resultado visível. É por isso que a alegada conexão com a Mercedes permanece tão incerta. A Ferrari pode não ter copiado nada. Pode ter aprendido com a experiência de Hamilton. Pode ter criado um sistema original. Ou pode simplesmente ter melhorado o carro de uma forma que torna a comparação soar mais convincente do que realmente é. A fonte anexada não nos permite escolher entre essas possibilidades. Mas o próximo estágio começaria a revelar pistas, através de repetição. Se a Ferrari de repente se torna mais forte toda vez que a classificação chega aos seus momentos finais, a Mercedes prestará atenção. Se Hamilton repetidamente encontra velocidade, quando o motor e os pneus precisam trabalhar juntos perfeitamente, as perguntas crescerão. E se aquele desempenho forçar a Mercedes a abandonar uma configuração em que já confiava, então o suposto segredo terá criado uma vantagem real, mesmo antes de alguém provar o que realmente é. E é aqui que a ameaça à Mercedes se torna mais séria, mesmo que a alegação original ainda não esteja comprovada. Porque uma vez que a Ferrari parece capaz de produzir desempenho de classificação mais forte, a Mercedes não pode simplesmente ignorar a possibilidade. Precisa estudar o padrão. Precisa perguntar de onde a Ferrari está encontrando tempo. Precisa decidir se o ganho vem do motor, dos pneus, da configuração, do piloto ou de vários sistemas trabalhando juntos. E cada hora que a Mercedes gasta investigando a Ferrari é uma hora gasta reagindo. Essa é a vantagem escondida. A Ferrari não precisa revelar uma arma secreta para criar pressão. Só precisa que a Mercedes acredite que uma possa existir. Porque a incerteza muda o comportamento. Uma equipe que se sente confortável segue seu próprio plano de desenvolvimento. Uma equipe que sente uma ameaça começa a checar tudo duas vezes. Configurações de motor, implantação de energia, preparação de pneus, equilíbrio aerodinâmico, o timing das voltas de classificação.
Até o menor detalhe pode se tornar suspeito quando um rival de repente melhora. Mas a Ferrari enfrentaria a mesma pressão na direção oposta. Uma vez que a equipe é acusada de copiar a Mercedes, cada volta forte se torna evidência na mente de pessoas que já acreditam na história. Hamilton encontra mais velocidade e a acusação cresce. A Ferrari melhora no segmento final de classificação e a conexão com a Mercedes retorna. O carro acelera com mais força e as pessoas começam a procurar por um modo de motor escondido. Mas a fonte anexada ainda não revela o sistema de motor, procedimento de classificação, vazamento técnico ou investigação oficial. Só apresenta a pergunta se a Ferrari copiou um suposto truque de classificação da Mercedes para Hamilton. Isso significa que a versão mais dramática da história permanece sem suporte. Ainda assim, as consequências poderiam se tornar reais. Porque a Fórmula 1 não é apenas uma disputa entre carros. É uma disputa entre interpretações. Uma equipe vê inovação, outra vê uma brecha. Um engenheiro vê coordenação inteligente. Um rival vê um sistema que deveria ser restringido. E quando a vantagem aparece durante a classificação, o argumento se torna ainda mais intenso. O desempenho de classificação é extremamente valioso, porque afeta tudo o que vem a seguir. Largar perto da frente e o piloto pode controlar as voltas de abertura. Largar mais atrás e o piloto pode passar a corrida preso no tráfego. Os pneus sofrem, a estratégia se torna reativa. O risco de contato aumenta, alguns décimos no sábado podem se tornar muitos segundos no domingo. É por isso que a Mercedes se importaria tanto com qualquer ganho repetível da Ferrari. Não seria simplesmente sobre perder a pole position. Seria sobre perder o controle da corrida antes mesmo de ela começar. E Hamilton poderia tornar a pressão ainda maior. Ele entende como a Mercedes pensa, entende como a equipe se prepara para a classificação, sabe o quão importante a volta final se torna.